E Leila Pereira resolveu dobrar o bicho em caso de classificação do Palmeiras para a final da Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação. E bora falar também sobre a maior receita da história do Palmeiras. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Palmeiras vai pagar cerca de 4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de um volante chamado Lohan, que pertence ao Goiás e está jogando no Sub-20 do Palmeiras. Lohan não, Larsson, tá? Tem deixado excelente impressão e o Larsson deve ser utilizado já a partir do ano que vem no time de cima do Verdão. Hora de falar sobre o Galo. Caio Paulista fica no Atlético para 2026. O Atlético ainda não tomou uma decisão sobre o lateral esquerdo de 27 anos de idade, mas já dá para cravar que o Palmeiras não conta com o retorno do Caio Paulista, por entender que Piquerez titular e Geviterla, ou reserva, hoje são melhores opções do que o Caio. Então, se o Atlético não quiser comprá-lo, o Palmeiras vai buscar outro interessado em investir cerca de 2,5 milhões de euros para adquiri-lo. A ideia de um novo empréstimo para o Atlético, nesse momento, está descartada. E o Galo ainda não se definiu sobre a intenção de ficar ou não com o Caio Paulista. A reta final da temporada vai ajudar a esclarecer esse ponto. O Caio não é titular do time de Jorge Sampaoli, embora jogue com frequência. No mês de outubro, por exemplo, foram 6 partidas do Atlético e ele esteve em todas. 2 como titular, 4 na condição de reserva. Desde que trocou o Palmeiras pelo Atlético em fevereiro, Caio Paulista disputou 31 partidas com 1 assistência. Foram 14 jogos como titular e 17 na condição de reserva. Seu contrato com o Palmeiras só se encerra em 2028. Só para completar sobre o Galo, confronto na noite dessa terça-feira contra o Independente Del Valle, super decisivo. O Atlético depende de qualquer vitória para chegar à final da Sul-Americana e não terá nesse jogo o Gustavo Scarpa suspenso pelo 3º cartão amarelo. Agora já dá para cravar, o Palmeiras terá em 2025 o ano com seu maior faturamento desde a fundação. Verdão divulgou nas últimas horas o balancete de setembro e nos 9 primeiros meses da temporada foram arrecadados 1,287 bilhões de reais. Esse número já é superior ao de qualquer outro ano na comparação com o faturamento desde que o Palmeiras foi fundado. E ainda restam os meses de outubro, novembro e dezembro. Como a média do Palmeiras tem sido superior a 400 milhões de reais por trimestre, é natural que o Palmeiras feche entre 1,6, 1,7 ou até 1,8 bilhão de reais de receita na temporada. Número estratosférico, que mostra a capacidade financeira do Verdão. Só para lembrar que na temporada passada o Palmeiras havia registrado uma receita de 1 bilhão e 200 milhões de reais e que a expectativa orçamentária para os 9 primeiros meses desse ano apontava um Palmeiras com receitas de 822 milhões de reais. O Palmeiras superou esse número em 465 milhões de reais. Queria destacar os principais itens que permitiram ao Palmeiras se aproximar de 1 bilhão e 300 mil apenas em 9 meses. Vendas de atletas foram os principais. A venda de atletas foi o principal fator, 580 milhões de reais de arrecadação, seguido por premiações com 165 milhões, publicidade e patrocínio 150 milhões, direitos de TV 148 milhões, além do programa Avante mais 54 milhões de reais. O único ponto que causa alguma preocupação é o aumento da dívida, que bateu 715 milhões de reais. O Palmeiras explica que esse crescimento tem tudo a ver com investimentos feitos na compra de jogadores. Como quase todas as compras são feitas de modo parcelado, você vai aumentando a sua dívida, mas nada que preocupe diante da enorme capacidade de arrecadação alviverde. E Leila Pereira resolveu abrir os cofres para garantir que o Palmeiras vá à final da Libertadores da América. Informação do meu amigo Veloso dá conta de que o Palmeiras está disposto a pagar 100% de reajuste em cima do valor combinado com os atletas para classificação contra a LDU. Existia um valor X já combinado antes de a Libertadores começar. Depois do 3-0 para a LDU em Quito, Leila Pereira fez chegar aos ouvidos dos jogadores que vai pagar 2 vezes o valor combinado em caso de classificação à decisão
da Libertadores. Ela está muito empenhada em garantir o tetracampeonato inédito para um clube brasileiro da Libertadores da América e, mais do que isso, recolocar o Palmeiras no Mundial de Clubes. Qualquer campeão de Libertadores nos próximos 4 anos estará no Mundial, Super Mundial, e também assegurar classificação para o Intercontinental de Clubes, que acontece no fim dessa temporada com o campeão da Libertadores. Para tudo isso, o Palmeiras vai precisar reverter a derrota por 3-0, isso significa uma vitória por 4 ou mais gols na quinta-feira no Allianz Parque. Se o Palmeiras vencer por 3 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. Retrospecto alviverde não é dos melhores, mas a presença do Carlos Miguel no gol dá um pouco de esperança, ele tem bom índice de pênaltis defendidos. Gostaria de saber a sua opinião sobre o bicho dobrado para a semifinal da Libertadores da América e se você ainda acredita na classificação alviverde. Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E aquela tese de que o Palmeiras quebraria quando Leila Pereira parasse de ser patrocinadora do clube foi para o espaço. Muito pelo contrário, hoje o Palmeiras fatura praticamente o dobro na comparação à era Crefisa e Fã, quando as empresas da Leila Pereira usavam todos os espaços do uniforme alviverde. Bora para os números. Crefisa e Fã bancavam 81 milhões de reais para terem suas marcas expostas no calção, no meião e na camisa. Hoje, Palmeiras fatura mais de 150 milhões de reais fixos com todos os seus patrocínios, com uma observação importante: ainda existem espaços acima do peito, na barra traseira e nos meiões. Mais novo patrocínio do Palmeiras, a CIMED, que passa a ocupar o espaço no omoplata, pagamentos de 57 milhões de reais até dezembro de 27, é bom contar, porém, que nesses 57 milhões de reais há valores fixos e valores em bônus. Aqueles mais de 150 milhões de reais por ano, que eu havia colocado no início desse vídeo, são apenas com valores fixos garantidos. Com bônus, o Palmeiras pode ultrapassar 230 milhões de reais. Verdão tem como parceiros no uniforme Sporting Bet, Fios e Cabos Elétricos, Fictor, Uniaselv de Itália, além da própria CIMED, que virou patrocinadora no último final de semana. A estreia aconteceu justamente no empate em 0-0 contra o Cruzeiro. Sobre o jogo, o Palmeiras lamentou dificuldade de conseguir vencer em casa em mais uma partida frustrante contra equipes do G6, aproveitamento de time rebaixado nos confrontos contra as equipes melhor colocadas. Ainda assim, o Palmeiras é líder do Brasileirão, manteve o Cruzeiro distante e abriu um ponto de vantagem contra o Flamengo. A contrapartida é que escalou o time principal e agora vai ter de descontar a derrota por 3-0 contra a LDU na quinta-feira no Allianz Parque. Hora de falar sobre o Cruzeiro, revoltado com a arbitragem nesse domingo, empate em 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque e a não expulsão do Gustavo Gomes no primeiro tempo fez com que, inclusive, o técnico Leonardo Jardim condicionasse sua permanência para a próxima temporada, apesar de ter contrato com a Raposa até dezembro de 26. Depois do jogo ele disse, abre aspas, estou frustrado. Se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação. Declaração muito forte de um Leonardo Jardim que se mostrou sentido com o 0-0. O Cruzeiro jogou melhor do que o Palmeiras, criou as principais chances de gol, tanto que o Carlos Miguel foi o principal destaque do jogo. E o resultado de empate impede que o Cruzeiro vá buscar a liderança e o título do Campeonato Brasileiro. Distância entre Palmeiras e Cruzeiro se manteve e dá para dizer que ficou bem complicado para o Cruzeiro buscar essa taça.